Mas antes de eu dar continuidade àqueles 2 olhos dourados que vocês viram entre as prateleiras do mercado, eu queria ter algumas últimas palavras com Diego Bergman. Diego. Sim. Sentado na calçada, sendo acolhido por um profissional de resgate que te cobre com um cobertor, imaginando que você talvez esteja em choque, mas ele não tem muito tempo para chegar a isso. Você tá vendo o enorme casarão aonde tudo deu errado. Certo. O Kleber ainda não foi tirado lá de dentro. E no turbilhão de movimentação de vizinhança e carros de emergência, você consegue ainda ver as manchas de sangue que banham as janelas. Você ainda consegue ver pela porta aberta algumas linhas de tudo que foi simbolizado nas paredes no interior daquela casa. Eu não sei se, quando você entrou nela pela primeira vez e viu tudo aquilo, você achou que eles estavam brincando com tinta vermelha ou ketchup. Mas não demorou muito para você saber pelo odor de que sim, era sangue nas paredes. É difícil dizer se o Kleber foi ou não foi um bom amigo esse tempo todo. Tudo bem, ele te arrastou para esse inferno que você acabou de presenciar. Mas foi ele também que garantiu que você saísse de lá de dentro com vida. Acho que ele também não estava esperando que as coisas fossem dar tão errado. Mas um ritual, por mais complexo que seja, é como cozinhar. Você tem a receita e os ingredientes. Por que, Diego? Por que você teve que se meter? Era só deixar eles fazerem o passo a passo. Seguirem a receita do jeito que ela estava organizada naquele livro bizarro. E tudo aconteceria como proposto. Tá, tudo bem, eles iam sacrificar seus 2 vizinhos. Mas não é como se você gostasse deles. Provavelmente eles mereceram. Provavelmente. Mas... por que você tinha que salvar a vida deles, Diego? Por que você tinha que impedir o ritual no meio do caminho? Raul, como é pro Diego, sentado nessa calçada, lidar com as consequências da atitude impulsiva dele em proteger alguém? Cara, sentimentos mistos, assim, porque o Diego, ele confia muito no Kleber, né? Apesar dele ter arrumado esse rolê aí. Mas ele também tem convicção pra saber que às vezes dá certo, sabe? Mesmo o Kleber sendo mais experiente, mais velho, né? Então aquele turbilhão de emoções, assim, girando na mente adolescente dele, né? Porque o Diego é um adolescente ainda. E quando você é adolescente, tudo parece ainda mais dramático do que é, sabe? Então é uma situação séria e grave, como foi o que aconteceu ali naquele casarão, parece 1000 vezes pior ainda, sabe? Então o Diego ainda tá preso naquele ciclo do tipo, puta, e se eu tivesse feito isso? Mas se eu tivesse feito diferente? Mas se eu tivesse chegado um pouquinho mais cedo? Sabe? Tu remoe esses pensamentos enquanto olha pro teu sobretudo. Tudo bem, ele pediu pra você vir com qualquer manto ou capuz que tu tivesse. Tu só tinha esse. Ok, Naruto. Tudo bem, vai. Era o que você tinha no armário. Era o que você vestiu. Você não imaginava que eles fossem levar tudo tão a sério. E agora, ver as manchas de sangue se misturando àquelas nuvens vermelhas, por um segundo faz você ter o sentimento de que viver a experiência de ter sangue espirrando na tua roupa não é tão interessante quanto assistir aquilo acontecendo com um membro da Akatsuki numa tela de TV. Uhum. Mas agora que já aconteceu,
Talvez o melhor a fazer é fazer como os heróis da TV fazem. E tentar transformar isso em algo bom. Agora eu sou um personagem com um passado sombrio. Exato. O sentimento de estar vivendo uma experiência tão próxima do que você via nas telinhas e ao mesmo tempo saber que isso custou a vida de tanta gente se mescla a sua confusão. E você ficaria nela pelo resto da noite. Não fossem aqueles 2 pares de olhos dourados no telhado, olhando pra você. Uhum. Mas você impediu o ritual. Aqueles 2 olhos que estavam no livro bizarro não deveriam estar do lado de fora da casa. Para que exatamente era o ritual, Diego? E onde foi que você atrapalhou? Cara, como tu disse, eu não quis sacrificar aquelas pessoas, né, cara? Então foi aí que eu atrapalhei. Agora, pra que era, né? Eu acho que só o Kleber podia dizer com certeza, porque eu não sabia. Enquanto Kleber é tirado em cima de uma maca de várias rodinhas sendo guiadas por um grupo de profissionais de dentro daquela casa, você ainda encara aqueles olhos dourados no telhado. Uhum. Memórias que vêm com os olhos dourados, que estão agora na outra prateleira. Olhos dourados que vocês 3 encaram, cogitando a possibilidade de ser o próprio Raul do lado de dentro do mercado. As latas caem no chão, junto com outros objetos alimentícios. E do meio daquela escuridão, os 2 olhos dourados revelam sua forma. O gato cai no chão, assustado com a presença de vocês. Encara vocês nos olhos por um segundo e então dispara pela fresta deixada pela porta de entrada. Uhum. Deixando vocês... Batido no gato. Deixando vocês e o eco dos objetos no chão. É com vocês. Kusayaro. Eu só queria dizer que eu escrevi que eu tiro no gato, mas foi só meme, não é verdade. Sim. Por sorte eu não ando com o dedo no gatilho. As pessoas não fazem isso. Isso você aprende na internet quando você procura sobre armas. Então... E o Jonas aprendeu sobre armas na internet, sim. Tava sendo ameaçado ali já no chat. Falou que ainda bem, que senão eu nunca mais salvava com carta. Justo. É que só vilões atiram em gatinhos. Cara, eu tô super tenso, assim, né? Com a mão na katana, aquela pose, tipo, preparado pra sacar e atacar ao mesmo Leon tempo, né? 037 quer ver do um gatinho. Yaijutsu. Alguém tem um gato fácil aí? Não. Espero que eu não tenho, cara. Vou catar o meu, Fiquem tranquilos, continuem. Fiquem tranquilos. O Leão invocou um gato. No chat, ele invocou uma carta. E é isso, tipo, eu tô assustado, assim, com a mão na katana e tô, tipo, olhando em volta, assim. E daí eu olho pro Jonas, né? Que parece ser a pessoa experiente da turma agora, né? Fica bastante pressão. O Jonas tá fudido com 2 adolescentes, né, cara? Isso é um gato normal, né, gente? Eu acho que sim. Eu vou dar uma olhada no Raul pra ver como ele tá. Tá. Me ajudem a ver se tem mais gatos em volta, por favor. E eu me abaixo, começo a olhar embaixo das prateleiras, por toda parte, igual um paranoico.
absoluto nesse momento, procurando por outros gatos. Excelente. Jonas, você se debruça sobre os objetos, enquanto a May se dirige pro lado de fora. O Diego segue tenso, com a mão na arma. Mas, depois de algum tempo, Jonas, enquanto a May ainda não voltou, a única coisa que tu encontra que chama a tua atenção, que dispensa um teste diante da tua paranoia, e não parece condizer com o resto do cenário, é uma tesoura. Uma tesoura de cabo amarelo, sem ponta, assim, que estava colocada atrás de objetos, assim, quase que propositalmente escondida. Ainda tem resquícios de farpas na lâmina, ainda enroscadinhos, assim, de madeira. Mas a única coisa de madeira que tu viu até agora foi o balcão pelo qual vocês entraram. Aquele onde o Diego tirou de uma gaveta aquele caderno. Certo. Eu vou até o balcão e fico atrás dele, né? Eu começo a olhar pelo lado de dentro. Se tem alguma marca de que ele tá arriscado, se alguém riscou alguma coisa por cima dele, sabe? Tipo, arranhou a madeira mesmo. Ou, se não tiver isso, eu já vou começar a olhar por baixo pra ver se alguém abriu algum tipo de, sei lá, sabe? Cortou um fundo nele ou algo assim. Investigação. Opa. Senhor underline, editor disse que está na hora do mestre ir se hidratar. Deixa eu ver. A investigação é intelecto? Não. Vocês viram a carta que o senhor usou aí? Não. Não, as cartas não estão aparecendo pra mim. Ué, Eu vi a do gato, essa não. deveria aparecer, deveria estar aparecendo pra vocês. Ele usou a carta de mandar o mestre se hidratar. 5 minutos fora da live. Que é o Ok. counter. Tchau. E agora vocês podem fazer extra jogo, né? Meta jogo, off game, o que vocês quiserem chamar aí. Uau. Então, gente. Cara de pau desse Miguel de terminar a última sessão com olhos amarelos. Vamos ter essa coisinha. E é um gato. Cara, eu jurei que a gente ia ter que matar o Raul, velho. Não, o Raul. Certo. Não o jogador dessa vez, só o personagem. Não, eu achei que fosse a coisa do teu background. Oi? Porque você não tinha uma coisa de olhos amarelos no seu Não background? tem, mas não é possível que ele ia botar esse treco na nossa frente. Ah, eu não sei o que é. Cara, o Esse negócio ainda objetivo, nem de verdade, então. o objetivo de qualquer Que background isso? é ser usado contra os jogadores. Então, Exatamente. É por isso que o meu personagem sempre teve a vida atacada por goblins, que são extremamente fáceis de serem derrotados depois de um certo nível. Falaram que a live tá mutada. A live tá mutada? Como assim a live tá mutada? Que? Ah, tá. Ah, É que ele não tá Guilherme. ouvindo a gente Tá, fazer entendi. metajogo. Por um segundo eu achei, porra, a gente tá gravando há meia hora sem. Tá ligado? Só de sacanagem, ninguém falou, né? ai. Cara, olha. Não sei. Sei que vocês têm. Eu vou dar um spoiler aqui, já aproveitar que o Miguel não tá. Vocês têm um tempo pra resolver os problemas de vocês, tá? Porque, tipo, o caso acaba hoje e, tipo, ele acaba hoje. Então, com a resolução ou sem a resolução de vocês. Isso terá repercussão. Então, ó. Então, pessoal, o que vocês acham que é? Eu acho que a gente tem que dar um jeito de conversar com o povo, velho. O mais rápido possível. eu conheço o Zero da Lore do Ordem Paranormal, então não posso ajudar nesse sentido, assim, mas... Em vez de conversar com as pessoas como pessoas normais fariam, que eu acho um absurdo, porque nós não... Se fosse pra resolver do jeito que pessoas normais resolveriam, tipo, falando, Mas teriam é porque, mandado tipo, outras pessoas. Não, mas é porque, tipo, se eu não me engano, foram eles que chamaram a ordem. Então eles já sabem que vai sair uma galera Não, estranha ali. foi um outro detetivezinho. Eu acho que eles contrataram outro detetive. Aí esse cara tinha um contato com a ordem. Então, a gente tem o nome desse cara? Tem. Porque se a gente tem, é só chegar lá e dizer assim, o fulano tal falou com a gente. O Homem Gafanhoto falou na live que parece que era detetive Ulisses. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que eu tava brisando nessa O parte. Homem Gafanhoto é um safado, que ele escreveu a aventura. O quê? O Homem Gafanhoto é o nosso grande verdade. Stefano, nosso redator. Eu só tô falando porque a gente tá fazendo metajogo, porque eu Sim. não anotei de propósito, já que o Eu tenho um caderno, cara. Diego não Olha aí. sabe essas coisas. O Diego não liga pra essas coisas, né? Exatamente, ele é um adolescente de 17 anos, cara. Eu não tô aqui pra tomar boas decisões, como eu já falei na sessão anterior. Mas enfim, tipo, eu acho que a gente só tem que falar com eles.
Já que é pra fazer metajogo mesmo, eu não sei se vocês lembram daquele interlúdio. Interlúdio, não sei, depois, pois é. Pois é, vai dar bosta. Exatamente, vai dar bosta. Em breve, inclusive. A questão é que o Jonas, ele preferiria continuar assim, indo até o final desse mercadinho, dar uma olhada em tudo, Mas eu tô falando que o Jonas preferiria saber não qual é o melhor curso de ação. A May já falou que acha que deveria bater na porta, perguntar se tem alguém ali, e é isso. Eu curti isso que já estão decretando a morte do meu personagem no chat, né, cara? Tu tem 8 de sanidade, cara. Tu tem 9 de sanidade no máximo, tá ligado? Isso já é um absurdo, tá ligado? Aqui Diego começa com D de... Foi deu de base. Deu ruim. D de deu ruim é melhor. De base, vírgula, foi, né? Isso aí. Deu por hoje, boa. Deu por hoje, é bom. Ai, cara. Porra, o Miguel foi dormir, né? Tipo, era 5 minutos, já faz meia hora que ele saiu. O Miguel, volta aí. Eu falei que eu tava esperando você me chamar. Ah, então tu tava ouvindo tudo. Você, eu mandei no chat ali. Viram. É bom, vou deixar vocês jogarem aí. Fui. No tempo que você tava fora, Miguel, a gente encontrou uma espada vorpal. Oh, já começou. Spoiler! Vamos seguir o plano aquele, galera. Tá, eu tava vasculhando aquelas coisas e eu ia fazer uma jogada. Então aqui, 3d20 mais 5. Ok, eu rolei 20. Perfeito. Você encontra, feitas escondidas, um tipo de artimanha que um jovem faz para os pais não verem. Em um canto da mesa, assim, uma quina difícil de ver, tá riscado a palavra com muita força, assim, tédio. May, você sai pela porta metálica, dá de encontro com a van de vocês e sabe que o Raul tá lá dentro. Eu quero entrar na van pra ver se ele tá ali ainda. Você entra na van e o corpo dele tá no mesmo lugar, jogado, meio acomodado, com os olhos semicerrados assim, ainda respira, você vê o tórax inflar e diminuir, e tem aquela pequena emanação de cor amarelo-dourado vindo das duas frestinhas, assim, dos olhos abertos. Elas aparentemente não apagaram até agora. A May, ela pega o celular dela pra ver se não tem nenhuma mensagem e ela vai tirar uma foto disso. Você mira com o teu celular, fotografa o estado no qual ele se encontra. E isso é uma parada importante. Talvez mais do que você saiba, ou talvez você até tenha feito isso de propósito. Mas quem decide isso não sou eu. Isso eu vou jogar pro chat. Chat, vocês estão aí? Vai dar trabalho pro editor depois. A Bru já resgatou a dica já. Não deu nem tempo. Ok. Tudo bem, Bru. Fica à tua vontade. 1000 pontinhos gastos aí, justo. Você, May, quando fotografa, ele percebe que nos olhos, especificamente nos olhos onde você fotografou, na foto que tu tirou, ficou impresso, entre muitas aspas, no arquivo digital, ao invés de só a fonte de luz dourada, simbologias. Símbolos que tu pode ler e identificar, May. Pra isso, intelecto com ocultismo. Claro, mas é claro. Calma aí. Deixa eu só ver aqui quanto eu tenho de intelecto. Meta ativa em chat. 20 caixas, um NPC novo. Lembrando que nós temos a irmã da May, né? Que é B10 motherfucker. Que pode ser ilustrado. 17. Isso também vai obrigar o Miguel, vou falar baixinho aqui pra ele não ouvir, vai obrigar o Miguel a mandar ajuda pra eles. Ah, não. Ajuda? Que tipo de mestre ajuda os jogadores? Nunca li isso no livro. Que tipo de jogador precisa da ajuda do mestre? É isso, Raul. Pois é. Todos. Principalmente os que são zarados nos dados. Com 17, May, você não sabe dizer
qual item. E, obviamente, que ele é de conhecimento, você já sabe. Mas tem algum item amaldiçoado interagindo com o corpo do Raul. Meio que é, tipo, dar uma observada melhor dele, tipo, ver se tem alguma coisa saindo pra fora do bolso ou alguma coisa do tipo. Tipo, ela começa a dar a volta nele sem encostar nele. A única coisa, além do óbvio, da munição, das armas, etc., é o lenço que ele constantemente tenta manter cobrindo o pescoço. Tá, o resto, mais nada chama sua atenção. Só a fonte de luz dourada vindo do pescoço coberto pelo lenço. Tá, ela anota isso no celular dela, num bloco de notas. Pra depois. E ela sai da van, ela fecha. E ela vai voltar pra dentro, pra ver o que o povo tá fazendo lá dentro ainda. Perfeito. No meio passo que você dá pro interior do lugar, deixando a van pra trás, no que você bate a porta da van, o mesmo gato, ele se espanta saindo correndo debaixo da van e sai disparado pela rua em direção ao nevoeiro. Tu caminha pela calçada do Distrito Felicidade, entra no mercado meio-dia e... Opa, essa carta é inútil. Ok, senhora. Senhora Safin, diz lá. E vocês estão reunidos mais uma vez com o Jonas acabando de detectar a palavra tédio ali. Uhum. A gente devia ir logo falar com os velhos, que foi o que a gente veio fazer aqui. Eu tô conjecturando aqui que esse rapaz, ele devia trabalhar de meio período, sei lá, fora do período da escola, nesse mercadinho, e olha só, ele riscou tédio aqui. E talvez ele tenha se envolvido com alguma coisa que ele não devia. Talvez por ele estar com tédio, ele tenha ido atrás de fazer algumas coisas que envolvessem o paranormal, sabe? E por isso ele se deu mal. Miguel. Eu. A Nan resgatou uma dica também, hein? Ela resgatou também? Tinham 2 dicas. Eu não vi a segunda, então. Também não sei porque eu não... Sou obrigado a atender no momento, regras da live? Não, eles pedem, ou na verdade, normalmente quem pede são eles, né? Eles têm que usar, mas se tu quiser dar também tem essa possibilidade. Então ok, deixa eu de vocês. A live. Tinha mais portas atrás do balcão ou algum outro lugar dentro do mercadinho pra gente seguir? Não, é literalmente só essa porta dos fundos mesmo. São as portas metálicas pra rua e a porta dos fundos pro fundo de toda a área da casa. Tá. Eu dou uma batidinha assim no balcão em cima da palavra tédio. E eu acho que isso é até um pouco conectado com as nossas coisas aqui, porque isso daqui foi muito menos frutífero do que eu achei que seria. Será que a gente tenta a sugestão da May? Eu acho que a gente fecha isso aqui, finge que nada aconteceu e bate na porta. Então, sugestão da May. Vamos lá. Bora. A gente sai do mercadinho. Okay. Vocês deixam o interior do mercadinho pra trás, com os objetos que caíram do chão, as coisas que vocês vasculharam, passam por baixo das portas metálicas e então devolvem ela ao chão. Com, infelizmente, o cadeado aberto. Você disse que não tinha campainha, não tinha nada, então eu vou me afastar assim na rua pra conseguir ver... você disse que era a casa em cima do mercadinho, né? O segundo andar. Pro fundo. Não exatamente em cima, mas mais pro fundo. Sabe, frente okay. Mais baixa, fundo com sobrado. Entendi. Então, eu me afasto pra conseguir ter visão e eu começo a bater palma pra chamar os moradores. Mais alguém? Ou vocês esperam enquanto o Jonas fica batendo palma? Vou esperar uns 30 segundos, assim, senão eu vou tentar catar uma pedrinha e jogar na janela. Assim. Ok, May? A May observa. Ok. Algum tempo depois das palmas e de uma pedrinha que o Diego arremessa, que não é nada muito severo, se bate numa das janelas, faz um dos sons e volta pro telhado, finalmente uma daquelas portas metálicas se levanta, fazendo aquele blá 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 pra cima, com uma voz de um homem cansado. Ele vai levantando assim, enquanto ele fala balbuciando pra si mesmo. Mas que estranho, eu achei que eu tinha trancado isso aqui. Ele termina de levantar assim, até aparecer as sobrancelhas dele, assim, olha pra vocês, e vocês veem um homem que, assim, ele não poderia ser um melhor estereótipo do dono de mercadinho brasileiro do que ele já é. Calvo, barba rala, um físico encorpado meio cheio, aquela regata branca,
que infelizmente deixa os pelos dos sovacos já meio grisalhos brotando pra frente e pra trás, assim, pra tudo que é lado. A regata passa baixa em relação ao pescoço, fica os pelos do peito todos pulando pra fora. E ele tem uma samba canção acima do joelho, assim. Ela é vinho, com aquela textura de tecido de sofá antigo. E ele tem nos pés uma alpargata, que é um par de alpargatas, assim, aqueles sapatinhos que é só encaixar o pé. Gostei. Que o Herbert tem cara de quem usa. Eu acho que eles só vende no Rio Grande do Sul separado. Ele olha assim pra vocês como expressão. Levanta o pé, Herbert. Ah, não, ele paga muito mais. Justo. Cachê não cobre. Ele olha pra vocês com um olhar confuso, aparentemente cansado, assim, um olhar quase alienado. E... Pois não, a gente não tá abrindo. Senhor Valcir, é isso? Você vê que ele vai pegar assim... Valmir Torrão. Vocês são de fora, né? Vocês parecem de fora. Mais ou menos. Desculpa incomodar essa hora da manhã, mas nós viemos aqui para falar sobre a questão do... Eu falo baixinho. A questão do Daniel. Vocês vieram pelo Daniel? A gente chegou aqui em contato com o detetive Ulisses. Sim. Ele mandou alguém, então? Sim, prontamente. Vocês são amigos dele? O que vocês são? São investigadores também? Somos, de casos especiais. Ele balança a cabeça positivamente. E você vê que ele não contesta, assim, ele não demora a duvidar. Ele cede muito rápido, como se já se desesperado por ajuda. Como que eu posso ajudar? Bom, será que aqui é o melhor lugar para conversar sobre isso? Bom, nós queremos entrar em ação assim que possível, então eu acho que nós gostaríamos de fazer algumas perguntas. Eu não sei se elas são muito pessoais para o senhor, ou... Ele balança a cabeça negativamente e diz: Não, por favor, entrem, venham pra dentro. Eu vou falar tudo o que for necessário. Ele leva a gente pra dentro do mercadinho de novo? Isso, só que ele faz um sinal, tipo assim, profundo, assim. Uhum. Tio, eu posso pegar uma merenda aqui? Ele olha pra ti... Na volta a gente compra, Diego. Ele olha pra ti, assim, meio sem acreditar no que tu tá falando. Ele claramente não esperava por algo assim. Ele olha pra tu, Jonas. Não, ele não tá falando sério. Seu filho? Irmão. Eu não sabia que envolviam garotadas tão jovens nessas coisas. Eu tive que trazer ele, a escola tá fechada hoje. Senhor __ editor quer dar um lanche para Diego. E aí, o que o Leão quer ajudar ou atrapalhar? Bom, ele continua, né? Mas tudo bem, já que é o caso, se ele tá com fome, não tem problema, pode pegar qualquer coisa dos prateleiras. Beleza, eu pego um wafer ali. Okay. Anota. O cara pega um galão de água de 20 litros. Caralho. Pode anotar o wafer, pode anotar aí que é importante. Beleza. Depois disso eu só sigo. Ele vai passando pelos corredores, levando vocês, passa pelos objetos caídos no chão e solta um resmungo de novo. Malditos gatos. E ele continua seguindo até as portas dos fundos. Ele abre ela sem necessidade de destrancar, enquanto vocês escutam o barulho de uma chave já pendurada nela mesma, tilintando. Então ele fala em voz alta: Mulher! Tem gente aqui pra ajudar, eles vieram para buscar o Daniel. Vocês são acomodados no interior de uma sala. É uma casa, né, típica, uma sala de estar típica de um lar brasileiro. Tem um estante na lateral, com que parece retratos de família. Tem altar de uma santa, que vocês, para quem for treinado em religião, consegue reconhecer. De onde vocês for. Não sou, não. Não, eu sou treinado em religião, veja só. Eu sou também. Então... Meio treinado é boa. Eu fiz catequese. E crisma. Justo.
Então, quem for treinado não precisa de teste, já sabe que é a Nossa Senhora das Fraquezas, é uma santa da região. Ela lembra um pouco a própria Maria, mãe de Jesus, mas ela é muito mais magra, muito mais ossuda, assim. Não chega a ser como a Santa Muerte, que é só esqueleto, ela tem pele, mas é muito mais próximo dos ossos, assim, muito mais pontiagudo. Mas a visão de vocês passa muito rápido por esse cômodo, porque logo entra uma mulher junto, uma senhora também, dona de casa, aparentemente, e ela tá muito mais abalada do que o Valmir, assim, ela tá fisicamente mais abalada. Ela é mais magra, ela anda com um pouco mais de desânimo, assim. E enquanto ela vem limpando as mãos molhadas num avental, também arrastando os pés com alpargatas, ela olha para vocês e arregala os olhos, assim, assustada. Ela parece doente? Ela parece abatida, mas talvez não necessariamente doente. Para uma resposta melhor, é uma jogada de intuição com presença. A May, ela vira de costas, assim, e começa a abotoar a blusa xadrez dela. 24. Parece grave. Seja lá o que for que tá afetando ela, parece bem grave. Ela tá bem abatida, olhos fundos, quase com a parte branca amarelada. Ela parece a representação física de alguém que não tem mais esperança na vida. Assim. Eu prontamente coloco um sorriso no rosto, vou até ela, estendo a mão para ela apertar. Senhora Ruth, certo? Prazer, Jonas Lobo. Ela estende a mão assim. E é um prazer. Um prazer saber que finalmente vamos ter alguma ajuda. Com certeza. Desculpa a nossa demora para chegar aqui, nós vamos nos dedicar exclusivamente a esse caso do Daniel. Bom, o que vocês podem nos contar sobre o dia do desaparecimento? Que porra foi essa? Foi o Diego. O Diego deu uma engasgada fodida. Comecei a tossir. Eu achei que ele tava me cortando aqui. Eu achei que fosse o Diego, mas foi o Raul. Engasgou com a wafer. Foi. Bom, o que vocês podem nos contar sobre o último dia que vocês viram o Daniel? Já faz uma semana que ele sumiu, não foi? Nós não temos notícias dele há, na verdade, muito mais tempo do que isso. A Ruth se senta assim, ela parece não aguentar mais falar desse assunto, mas o Valmir continua. O garoto, sabe, ele... Essa cidadezinha não era pra ele, entende? Viver nesse fim de mundo, na cidade, é muito difícil. Acho que você deve entender pelo seu irmão e ela, ele olha as pontas. Sim. Mas ele saiu de casa há mais tempo? Sim. A última vez que nós tivemos notícias antes dele desaparecer por completo, dele mesmo, e não de amigos ou de conhecidos que viram ele por aí, foi há mais ou menos uns 6 meses em que ele realmente saiu de casa. Mais ou menos nessa época, o Daniel chegou pra gente empolgado, sabe? Com um retiro espiritual que fica no interior. É um lugar a céu aberto, com pessoas da idade dele que faziam atividades para o corpo e... Como ele falava, Ruth? E ela completa, alma, para o corpo e para a alma. Ela fala isso, e então ela mesma leva as mãos a um colar que ela segura. Ela segura no final desse colar que ela tira para fora da blusa, e o símbolo no final é uma medalhinha, assim, da Nossa Senhora das Fraquezas. Ela segura, assim, como se reagisse religiosamente com uma pequena reza. Então, ele se meteu com esse negócio aí, e a gente ficou reticente ao princípio, mas o Daniel tava alegre, sabe? Aparecia cada vez menos em casa, mas quando aparecia, tava animado. Mas a gente pediu ajuda para uns vizinhos para dar uma pesquisada sobre esse tal retiro, e parecia coisa boa, parecia que ia fazer bem pro garoto. Não é como se tivesse muita molecada aqui na vizinhança. Era pra ele ficar uns meses lá,
Mas... Enfim... Eles enganaram a gente. Falaram pra gente que ele poderia se adaptar, que ele poderia se tornar monitor, ter responsabilidade, sabe? Eu achei que seria bom, até por conta do mercado. Ele foi pra aquele lugar e... Bom, a gente viu ele cada vez menos. Ele se comunicava de vez em quando. Relatava que estava se sentindo cada vez mais jovem, no contato com a natureza. E estava se adaptando ainda, com alguma dificuldade, às regras mais restritas do lugar. Inclusive, depois de um tempo, ele tinha que se comunicar com a gente com carta. Ele falava que quem ele queria impressionar era o líder dessa sei lá, e aí a Ruth balbucia, seita desgraçada, maldita seja. E ele continua. Enfim. Ele chamava esse líder de O Sétimo. Era o que ele dizia. E... Enfim. Nós temos as cartas. Se ajuda. Com certeza, se vocês puderem pegar qualquer coisa, posso ter alguma pista dele. Eu vou pegar. E ele vai o quanto antes, assim, enquanto a Ruth fica lá, rezando, de olhos fechados. Eu falo baixinho pra May, assim, imagino que ela esteja mais perto de mim. Meu, esse negócio de retiro aí passou de uma semana em lavagem cerebral. Eu concordo. Senhora Ruth, se me permite perguntar, mas por que vocês entraram, se ele já estava sem entrar em contato há mais tempo, por que justo na semana passada vocês disseram queixa do desaparecimento dele? Ela sai do transe, assim, de maneira como se assustasse com a sua fala direto com ela, que corta o silêncio sepulcral de alguns segundos. E então ela olha pra você com aqueles olhos cansados e meio amarelados e diz: foi quando veio a última carta. E então não vieram mais nenhuma. Certo, uma carta preocupante. É que ela, tremendo na voz assim, fala: vocês podem ler por vocês mesmos. Algum de vocês reza? Claro. Olha pro Jonas assim. Ela faz um gesto de mão assim, os dedos magros e ossudos. Então reze comigo. Ok. Ela estende a mão pra você, assim. Uhum. Quando você toca nas mãos dela, você sente que as mãos dela são frias, assim. Frias e ossudas. E então, você sente um contato com ela, Jonas. Não como se ela fosse uma amiga, não como se você a conhecesse. Sabe quando você conhece uma pessoa e sente que vocês têm algo em comum mais forte do que só um gosto musical, assim? Você sente que você e ela têm algo em comum. E o seu peito coça. Ela começa a balbuciar baixinho a reza. Vai resmungando sobre a sua adorada Senhora das Fraquezas. Mas antes que vocês possam saber um pouco mais sobre a entidade local, Vomir volta, com as cartas nas mãos, dizendo: aqui estão. Desculpa, eu não queria interromper. Ele faz pra você assim, Jonas, e estica pros outros dois, assim. A May estende a mão pra pegar as cartas. Você pega elas. Eu continuo acompanhando a senhora até ela terminar a oração dela. Okay. A May vai direto pra última carta. Ela vai olhando assim as datas e vai direto pra última. May, eu vou ver por cima do ombro, assim, dela. Okay. Você vai folheando, assim, passando, e aparentemente, de uma maneira geral, as cartas parecem falar sobre a experiência dele no lugar. Ele fala sobre como o culto tem ajudado ele a lidar com a própria mãe, uma tal de Maria Eduarda, que morreu quando ele era jovem, vítima de um infeliz envolvimento com drogas. Ele fala sobre como o culto mais pra frente ajudou ele a lidar com o pai, um criminoso de rua,
que vivia de aplicar golpes e praticar pequenos furtos. Ele fala nas cartas sobre como ele agradece aos tios por terem ajudado ele a se afastar da influência do pai. E então se mudar para junto com eles, enquanto o pai infelizmente foi parar num presídio central do estado. Finalmente, os tios tentaram ajudar ele como pôde, e ele agradece por isso também. E você percebe que, principalmente próximo da última carta, tudo é o estereótipo perfeito de uma prática de coaching. De lidar com seus familiares, de se aproximar da sua família, de confrontar os seus medos, etc, etc, etc. Vai ser pesado. E de alguma forma, aquilo parecia estar, teoricamente, funcionando pelas cartas. Ele fala sobre os tempos trancados, desabafa sobre os seus sofrimentos na internet e de como estar longe de tudo isso ajuda ele. Mas a última carta, ela é de fato incômoda. No último documento, fica muito claro que o Daniel não tá bem, e não é pelo texto. Tu reconhece o caminhar do distúrbio do garoto pela caligrafia. Na última carta, a letra não parece a dele. Mas, tipo, o conteúdo da carta... A mesma argumentação repetitiva de como tá mudando a vida dele. Tá, a May não sabe como funcionam cartas. Então ela vai dar uma olhada pra ver se tipo, tem o endereço de onde veio a carta. Todas elas não têm exatamente um endereço, o que elas têm é um título. A carta veio do Retiro Alegria. A May, ela olha pro Valmir e... eu posso tirar foto? Ele faz um gesto com a cabeça que sim. A May, tipo, bota numa mesinha e começa a tirar foto com o celular das páginas. Perfeito. Diego, enquanto tu acompanha todo esse texto, você não tem como não se identificar com os sentimentos do Daniel. Parecem ser todas as mesmas coisas, as mesmas agonias, os mesmos pensamentos remoendo que levaram você a se arriscar com o Kleber em uma empreitada pra mudar sua vida. Uhum. Certo. Cara, eu quero ver essa última carta, assim, essa que tá com a caligrafia diferente. Meio que vou, tipo, puxando da mão da May, assim, antes, e peço licença no meio do processo, assim, sabe? Eu só quero ver se com o meu parco treinamento em ocultismo eu consigo identificar alguma coisa, tipo, mensagem cifrada, assim, sabe? Aquelas coisas, tipo assim, pegar a primeira letra de cada palavra, alguma coisa desse tipo, assim, só pra ver se forma alguma coisa. Ok. Pode fazer pra mim um teste. Pode ser intelecto com ocultismo. Uhum. Certo. $19 mais o meu treinamento 24. Excelente. Diego, você viu essa maneira de se escrever. E essa não é a primeira vez. O teu sucesso, na verdade, é uma consulta na tua memória dos contatos que tu teve com as práticas do culto do Kleber antes da merda desgringolar. Quando você ainda achava que era só, tipo, uma versão de RPG de mesa mais extrema. O livro que eles tanto falavam e folheavam e foi usado naquele ritual tinha a mesma caligrafia. E não só a mesma caligrafia, mas o mesmo uso de pingos nos is, as mesmas palavras-chave como mudar a sua vida, reencontrar-se com si mesmo e coisas do tipo. Beleza, eu entrego de volta pra mim, assim, vou esperar a gente sair dali antes de dividir isso com os companheiros, né? Ok. Depois que a May termina de tirar foto de tudo, ela vai ver se ela consegue achar alguma coisa parecida com o que ela viu nos olhos do Raul pela foto. Só por precaução, vai que a câmera revela alguma coisa. Posso, então, nesse momento,
gastar a minha segunda dica que vocês deveriam receber. Quando você fotografa a última carta, a fotografia, ela não revela qualquer relação com um item amaldiçoado, mas sim com conhecimento. A May, ela, dá uma ampliada, assim, na foto. Ela coisa, assim, a foto. Ela, dá um calafriozinho. E ela mostra pro Diego. E ela cochicha pra ele, conhecimento. Jonas, você já percebeu que por algum motivo ela não para. O seu peito formiga cada vez mais. E você percebe que é recíproco. Ela sente com você essa mesma conexão. E ela simplesmente não para de balbuciar a reza para Nossa Senhora das Fraquezas. Eu quero tentar tranquilizar ela, começando a murmurar uma prece também e tentar conduzir essa oração em algum sentido mais esperançoso do que esse sentido mórbido que ela estava dando para a oração dela. Perfeito. Poderia fazer uma jogada para isso? Você vai fazer. Eu vou usar eclético para isso. Só segura um pouquinho, não rola ainda. Não gostei. Jonas, você decide mudar o caminho. Ao invés de fazer a prece para a entidade local, você decide tentar carregar para qualquer oração mais agradável. E por algum motivo, alguma coisa não quer que você faça isso. Você sente como se para alguma coisa estivesse bem agradável. Que o formigamento estivesse conversando com mais alguém. E você agora quer tomar isso para você. Jonas, você vai fazer um teste para mim. Mas não é de religião para você conhecer uma reza, muito menos de diplomacia para você conseguir convencer a mulher a se acalmar. Sim. Porque não é contra ela que você tem que lutar. Uhum. Você vai fazer para mim uma jogada de vontade e presença. Posso usar eclético nisso também? Pode. Tá. Então é isso. 2d20 mais 5. Ai, que bom que são 2 dados, porque um deles foi 1. Mas deu 23 no total. Um excelente resultado, Jonas. Eu vou rolar um dado aqui. E respira aliviado. É só metade. 2. Você perde 2 pontos de sanidade. Bom saber. Eu tenho resistência mental 3. Então, perfeito. Nenhum. Você reduz ele 0. Show. Tu começa a se degladiar com seja lá o que for que não quer que você mude a oração, que não quer que você pare. Mas, de alguma forma, tu começa a quebrar aquele transe. O formigamento no teu peito vai diminuindo cada vez mais, enquanto ela também vai rezando cada vez menos, saindo daquele estupor religioso. Jonas, quando o formigamento começa a se desfazer, no lugar vem dor. Você sente uma pontada, como se alguém pegasse uma agulha e perfurasse ela bem precisamente contra o teu peito. Tu pode demonstrar ou fazer uma presença com enganação para se manter incolúvel, assim, imóvel. Não, deixa a voz fraquejar nessa hora. Talvez eu aperte um pouco a mão dela. Mas transparece. Ok. Todos vocês veem que ele dá uma contraída como se ele sentisse dor por algum motivo. Vindo do teu peito, Jonas. E eu tô causando um só de dano nos seus pontos de vida.
Eu tô percebendo isso. Todos vocês. Tipo, se eu ver que, tipo, isso não para, assim, eu vou esperar, tipo, uns segundos, assim, pra ver se isso não vai parar. Senão, eu vou descuidadamente, assim, tá ligado? Tipo, me afogar com um wafer, assim, e, tipo, esbarrar na estátua da santa e derrubar no chão. Sem querer. Ok. Bom, isso tá na mão do Jonas, que não é conhecido por ser o cara mais resistente do mundo. Jonas, vamos ver o quão rápido você se recupera dessa agulhada. Faz pra mim, pode ser um vigor com fortitude. Sei que tu é muito bom nisso. 2 dados eu fico com o menor, então? Exatamente. Será que foi? Não foi. Tá, deixa eu jogar a moda antiga. 1 sem mais nem menos. Fracasso. Fracasso gritante. É gritante porque eu grito? Alguém bota a música do Naruto aí, gente. Não, já tem Naruto demais nessa situação. Jonas, você não necessariamente precisa gritar, porque não é esse tipo de dor. Ela é mais agonizante, ela mais te contorce, sabe? Tu acaba demonstrando ela, ao invés de tentar ocultar dos demais, só que tu não consegue resistir a ela tão rápido quanto tu gostaria, enquanto essa agulhada vai entrando dentro de vocês. Não é o suficiente pra você começar a se derreter pelo chão. Júpiter underline JPT quer que a ação Troque um de Jonas sucesso seja um por um sucesso. fracasso. Júpiter gastou uma carta. Imagino que seja pra esse cretino que ele tirou. É isso, por um 0? Foi uma falha crítica. Não sei. Eu acho que a falha crítica é roxa, né? Ela mandou as bundas. Ela é mais rara, né? Ufa, ainda bem que foi 1. Quer dizer, Senhor underline editor não gostou desta Cancelaram a última carta chocada. Agora vai ter que devolver a do senhor A também. Excelente. Bom, nesse caso, a tortura continua. Diego, quando tu vê que não vai parar, e a própria Ruth, assim, ela tá olhando pra própria mão, assim, saindo do estupor, o Valmir tá, tipo assim, olhando, tipo, assustado, tipo, o que tá acontecendo? Ele não sabe se é uma manifestação religiosa ou algo do tipo, porque os dois estavam rezando. Mas tu toma a conduta que tu descreveu. Uhum. Tu se joga, assim, sobre a estante, meio que engasgando com wafer, assim, tromba. May, tu tá vendo o que o Diego vai fazer. Vai deixar rolar? A May, ela olha pra um lado, ela olha pro outro. São meros instantes. Ela olha pra baixo e deixa acontecer. Diego, você tromba contra a estante, que balança toda. Ela vibra inteira, assim, por um segundo. Então aquela figura balança no próprio eixo, indo pra frente e pra trás, pra frente e pra trás, chamando a atenção do próprio Valmir. Jonas, isso finalmente tira você da contração, assim, a pancada, o teu companheiro tossindo, parecendo estar engasgado, pode ser uma coisa séria, tu volta a atenção pro local, e todos meio que viram a cabeça no mesmo instante, com exceção da May, olhando pro chão, pros próprios pezinhos. Quando aquela figura, aquela estátua, ela pende da borda da estante, atinge o chão e se quebra. O impacto da estátua, que deve ter os seus 30 centímetros ali, ecoa pelo cômodo que estava naquele instante de silêncio de todo mundo olhando para ela. E ela se parte em vários pedaços, que vão para debaixo do sofá, que vão para tapete e que saem rolando pelo assoalho. Diego, tu feriu uma estátua de adoração da Nossa Senhora das Fraquezas. Uhum. Talvez isso não significasse nada, porque afinal, não é como se ela não tivesse mais o que fazer. Mas instantes atrás, o Jonas chamou a atenção dela pro lugar. Diego, faz pra mim. Pode falar. Eu ia dizer que eu ia tá naquela... seguindo o papel, assim, dizendo, meu, desculpa, não sei o que aconteceu, mas... Desculpa, falei. Vai depender de um teste de vontade, meu amigo. Com presença. Vontade eu tenho 0, com presença eu tenho 1. Então, seja o que o dado quiser.
20 natural. Senhor underline editor. Caralho! Alguém transforma em fracasso, vai. Ah, vou te contar essas minhas mesas em live. Puta que pariu. Diego, talvez a morte contida naquela estátua, contida nessa adoração, na morbidade desse cômodo, quisesse você. Mas tu é tão ignóbil, tão ignorante para as consequências do que tu acabou de fazer. Tu é tão sem tato que tu simplesmente é inabalável pelo que tu acabou de fazer. Tu só ignora que tu destruiu o objeto de uma entidade. E tu simplesmente leva as mãos à cabeça e se comporta como previsto. Uhum. Ah, meu, desculpa, não sei o que aconteceu aqui. O Valmir não parece muito abalado. Opa. Uhum. Mãe de quando algum personagem querido falecer, que isso? Ah, tá. Ok, então 1 minuto de silêncio, como é que faz? Entendi. Diego, tu se comporta como adequado, e o Valmir parece se abalar menos, assim, ele faz tipo um puta que pariu, assim, com as mãos na cabeça, mas a Ruth, quando ela olha, assim, é visível, pra você, Jonas, é mais visível ainda, que os olhos dela se enchem de lágrimas, assim. Ela se levanta de sopetão, assim, e... Desgraçado! Aponta, assim, pro Diego, assim. Cramunhão, sete pele! Filho do diabo! Assim, apontando pra ele, assim. Desculpa, minha senhora. Quebrou a minha santa pata rachada! E ela sai andando em direção aos cacos, assim. Ela joga com os joelhos ossudos no chão, assim, tentando juntar os cacos com as mãos. O Valmir faz uma cara pra vocês, tipo assim, só vão embora. Eu vou saindo de fininho, assim, eu nem esperar ele falar, tá ligado? E que ela fica resmungando, mochila de criança! Ela fica ali tentando juntar os cacos no mesmo lugar. Assim. Uhum. O que eu tenho que fazer pra surrupiar um dos cacos? Enquanto a gente sai. Ok, justo. Jonas. Faz pra mim, pode ser agilidade com crime pra fazer isso. Ok, sou treinado. Será que tem alguma carta aí que influencia de alguma forma? Porque eu rolei um 13. 13, infelizmente, não é o suficiente pra manter a descrição. Senhor underline, deixa eu antes de narrar, quer dar ajuda para Jonas. Ajude ou atrapalhe um personagem. Isso dá quanto de bônus? Eu não consegui ver o texto. Ele fez pra ajudar? A intenção era ajudar ou atrapalhar o... Ok. Você vê que no momento em que tu vai levar a mão, o Valmir tá olhando pra vocês. Pra ele ia ser muito óbvio, assim. Ele ia ver você se abaixando e tentando pegar um dos cacos numa encenação. Mas no momento em que ele tá olhando pra você pra fazer isso, a Ruth vira pra ele e fala assim, Valmir, tira eles daqui! E aí o Valmir olha pra ela nesse meio segundo. Tu passa a mão no pedaço da estátua. E então, vocês vão sendo guiados pra fora por ele, que vai, por favor, saiam, se retirem. Vocês já fizeram bastante, mas por favor, encontrem o Daniel, encontrem ele. E ele, tipo, toca você só pra fora da casa e ele fecha a porta, assim, ignorando que ele deixou a porta do mercadinho aberta, até porque é normal. Ficam vocês e o mercadinho. Pessoal, pra van, todo mundo? Eu sigo pra van, nem vou parar no mercadinho. Vocês todos seguem pra van. Eu botei a cabeça da santa no meu bolso. Você bota a cabeça da santa no seu bolso. Ele roubou a cabeça da santa. Achei legal. Uhum. Vocês estão todos dentro da van. O Raul, inclusive, que tá lá apagado. Eu vou dizer... assim, eu achei que esse trabalho ia ser mumu, assim, entrar lá e pegar o piá e sair, sabe? Mas eu vi um troço ali na carta que a May tirou foto que me deixou um pouco preocupado, sabe? Sim, as cartas. O que tem nas cartas? A última carta, ela tem a letra diferente, assim. E o meu amigo ocultista, o Kleber, ele tinha um livro mágico que tinha a mesma letra, assim. Tenho certeza que era a mesma. E conhecimento, assim, claramente tem a ver com conhecimento. De novo, aparentemente tudo aqui tem a ver com conhecimento. Mas que caralhos! Ela abre as fotos no celular dela e entrega pro Jonas ver. Conhecimento, tipo o elemento conhecimento. Isso. E como você sabe que isso daqui é de conhecimento? Bom, dá pra perceber pela caligrafia e... Bom, essa foto aqui, ela também é meio estranha. Ela, tipo, dá umas ampliadas, assim, na foto. Diego,
Dá pra perceber essas coisas? Pinga na hora na sua cabeça, assim, é como um estalo de dedos, assim. Ela sabe do texto, ela sabe da caligrafia. Ela parece saber do que você sabe. Então... Tá, isso daqui é de conhecimento, ele tava numa seita. Então... Nosso próximo passo seria investigar essa seita? Não era um negócio que ficava fora da cidade? Retira alegria. Tá escrito em algumas cartas. A gente pode pesquisar na internet. Tá, eu vou abrir aqui o Google Maps. Excelente. Você vê, você abrindo assim sobre o Retiro Alegria, você não tem muita dificuldade em encontrar. Fica aqui perto? Ele fica também nos arredores da Ilha Norte, que é onde vocês estão, só que para uma área mais descampada, assim, é uma área da ilha em que nada foi construído lá, ela meio que não tem muita serventia para infraestrutura. Então foi onde foi levantado esse retiro. Vamos dar uma passada lá agora mesmo? Sim, eu acho que com mais rápido melhor. Então... eu sou eu que dirijo. Eu vou pro banco do motorista. O professor tá respirando aí atrás, pessoal? Tá vivo. May, quando tu se vira pra ver ele assim, falando que ele tá vivo, e os seus... ele reage, tá? Quando você se volta pro corpo do Raul, segurando as cartas e tudo mais, você sente que ele reage. Ele dá um meio que um solavanco, assim. E o brilho fica um pouco mais intenso. A May se afasta. Você se afasta um pouco, se espreme ali na van, de onde dá, mas você sente que de alguma forma houve uma ressonância ali. Pode fazer um teste de ocultismo com intelecto. Caralho, 20 é natural. May, as coisas se conectam pra você com muita obviedade. Ok, mais uma dica. Ok, guardem pra vocês por enquanto, quando vocês quiserem gastar ela. Por enquanto eu vou dar o resultado porque foi um 20 natural. As coisas se conectam pra você. Vocês, quando chegaram no local, vocês se lembram de estar o tempo todo dando o máximo de atenção para as coisas ao redor e tudo mais, e interagiram com vários elementos de morte. Mas o tempo todo, de alguma maneira ativa, o Raul estava sempre cobrindo com lenço, mantendo a mão no lenço, sempre se preocupando com o pescoço, o tempo todo. Entretanto, na primeira oportunidade em que isso ficou exposto, foi o primeiro momento em que ele teve o primeiro choque. E desde então, quanto mais vocês se aproximaram da cidade, quanto mais vocês interagiram com esses objetos, quando você aproximou com a foto ou com as cartas, parece que quanto mais próximo com influências de conhecimento, mais ele reage. Tem alguma ressonância entre o que está nele, seja lá o que for, e tudo que vocês estão interagindo até agora. Gente, eu acho que talvez não seja uma ideia tão boa levar o Raul junto. Por quê? Ele parece reagir muito forte quando tá sobre a influência de conhecimento. Quando eu cheguei perto dele com as cartas, ele reagiu. A gente tá indo pra um retiro que provavelmente é um ritual enorme de conhecimento. A gente vai levar ele pra esse lugar? Tá. A gente literalmente não tem onde deixar ele, May. Eu sei quanto tempo que demora de onde tá a base da ordem pra serração? Pra serração, vocês fizeram a base mais próxima, né, pra onde vocês pingaram, foi uma questão de umas 5 horas e meia de viagem. Assim, já faz que é o trajeto que a tua irmã tá fazendo. Já faz quanto tempo que a Kira falou que tá vindo? Vai fazer questão de 30 minutos, desde que vocês fizeram esse entra e sai, entra e sai, entra e sai. Assim. Mesmo você sabendo que ela dirige no talo. Assim. O problema é que vai demorar, mas a minha irmã, ela tá vindo. Ela podia ficar com ele lá, de olho nele. Ela é muito boa em fazer isso, na verdade. Lá na mansão, eu digo. Minha irmã tá vindo. Eu não queria que ela viesse, mas... Eu provavelmente vou ser demitida por isso, mas tá tudo certo. Mas sua irmã é da ordem também? Ela meio que não deixou eu entrar sozinha, então... Pera, como assim demitido? Eles estão pagando a gente? Não, mas é tipo um trabalho. A gente trabalha. Olha, Quer dizer, eu não tô trabalhando em mais nada, então pra mim é um trabalho.
Não, tá, mas de qualquer forma, aconteceu alguma coisa muito esquisita lá dentro. Alguma coisa reagiu, a gente tá lá, a gente tá interferindo, fazendo perguntas. Então, a gente não pode ficar esperando. Porque e se a gente começar a investigar, colocou as coisas em movimentos? Essas coisas, elas ficam, às vezes, dormentes, subjacentes numa... Esses planos dormentes, e de repente alguma coisa ativa eles e pode ter... As coisas podem dar ruim muito rápido. Então, eu acho que a gente tinha que agir agora, de qualquer forma. Se ele só ficar na van, não vai continuar do jeito que tava? Eu não sei dizer. Se a gente for num lugar que tem uma influência tão forte do conhecimento, ele pode reagir mais e a gente não sabe o que pode acontecer quando ele reagir mais. Os olhos dele brilham e isso é estranho. Eu só vi isso em livros falando sobre criaturas, inclusive, não sobre humanos. Diego, May, enquanto vocês têm esse diálogo, vocês dois começam a notar que tem um fio de umidade que tá se criando no peito e tá escorrendo pela blusa do Jonas, pelo lado de dentro, assim, tá fazendo aquele fio de um líquido que tá manchando, assim. Mas ele tá eufórico na conversa com vocês, ele parece não ter notado ainda. Ou ele tá ignorando. Não, eu tô completamente alheio a isso. Falando, tá, se for um caso muito urgente, eu acho que eu tenho um lugar que a gente poderia deixar ele, mas só se for o último caso mesmo. Um lugar ruim. Olha, e se ele, sei lá, der a louca e quiser matar a gente vai ter que matar ele. Por que ele ia querer matar a gente, May? Eu não sei, ele tá reagindo. Que nem eu falei, eu sei isso em livros sobre criaturas, não sobre pessoas. Então, olhos de criaturas brilham. E se ele, sei lá, ele tá com algum objeto paranormal? Eu não sei o que pode acontecer, eu não sei. A gente pode amarrar ele, botar no porta-mala e deixar a van um pouquinho longe, assim. Isso parece pior. Eu não sei. E se... Tá, vocês sugerem, então, a gente parar, simplesmente, voltar pra mansão e ficar lá e esperar passar isso que deu nele? Isso também não é uma boa ideia. A May senta, tipo, no chão da van, tipo, com a mão na cabeça. A cabeça dela já tá doendo, tá saindo fumacinha da cabeça dela. Por que não? Você acha que ele vai piorar também na mansão? Não, mas é porque não tem ninguém para ficar lá com ele. Ele vai ficar sozinho? A gente espera passar. Eu não sei. Eu só sei que a gente não deveria parar com o caso, mas a gente também não deveria levar ele junto. Eu não sei se é uma boa ideia. Eu não sei o que pode acontecer. E se um de nós ficar cuidando dele na mansão? Você já viu filme de terror? Você sabe o que acontece quando o grupo se separa? Eu já falei que as coisas aqui não funcionam igual um filme de terror, porque a gente já viu filme de terror. A gente sabe como as coisas acontecem. Ninguém vai fazer coisas bestas. Tem um bicho invisível na mansão. E se o bicho resolver atacar a pessoa que tá lá? E se tiver algum bicho invisível lá no retiro e tentar atacar a gente? Você já pensou nessa possibilidade? A gente vai estar com -1. Nós não encontramos nada invisível até agora, Mi. Diego, o que você acha que é o melhor a se fazer agora? Foi o que eu falei, eu não tava brincando. Deixar ele amarrado? Se o problema é ele querer atacar a gente, ele pelo menos protege. E amarrado ele também provavelmente não vai conseguir fazer mal a si mesmo. Miguel, olhando no Maps, a gente teria como parar a van estacionada em algum lugar a 1 quilômetro do retiro e ir caminhando até lá? Vai ficar beira de estrada, sabe? Meio de mato. Trilha que nego cruza, não tem asfalto, trilha de terra mesmo, que leva até o retiro e vai ficar parado na grama, assim. Se a polícia parar pra ver qual é a da van estacionada na beira da estrada e encontrar um cara desacordado e amarrado no porta-malas, vai ser muito legal. Bom, lembrando, vocês ainda têm uma dica pra gastar sobre o assunto, e a única coisa que tá impedindo a May de ter mais respostas é porque ela não consegue ver o que tá no pescoço por causa do lenço. Eu já parei a van, então eu quero, de um jeito bem impulsivo, tipo, me virar pra trás no banco e, sabe, tentar pegar e ver o que é, qual que tá sendo esse problema e tentar tirar esse lenço. Ok. Jonas,
A escolha é sua. O atributo é agilidade, você pode usar iniciativa ou pode usar reflexo, que for melhor. Reflexos. Vamos de reflexos. Vamos com esse 16 de reflexos. Muito bem. Jonas, você sabe que é o suficiente para tirar esse lenço desse pescoço. Mas não o suficiente para fazer isso com perfeição. Quando tu dirige a mão mais rápido que tu consegue e agarra aquele lenço, tu puxa ele com a maior violência e velocidade que tu consegue daquele pescoço. E, em consequência, Raul revida. Por impulso, os olhos dourados abrem no mesmo instante. E o que deveria ser uma mandíbula normal se abre mais do que deveria. Abre num ponto em que o rosto dele não tá pronto para dar essa mordida. Ele rasga de leve as extremidades. E ele vai morder o teu braço com toda a força que ele conseguir. Eu vou fazer uma jogada aqui contra a tua defesa. Imagino que tu... Eu quero esquivar. Isso. Então vai ficar em 17, correto? Isso. Uhum. Perfeito. Vou rolar aqui. Sucesso crítico. Uhum. Ok, pera aí que eu vou ter que ver o daninho que essa criatura causa. Criatura. Prestem atenção nas palavras. Que é essa criatura. Não o Raul. Ok. Seis de 10 mais 43. Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Vou rolar só os dados, as variáveis eu sempre guardo pra mim, tá? Vocês podem só calcular retroativo se quiser. Puta merda! Diz que é mais 11. Era uma vez um personagem com o nome Diego. Ok. Jonas. Não, ele foi Jonas. Jonas do Diego, pô. Então semana que vem nós teremos só May na próxima. Pois é, né? Jonas, tu leva pra casa de presente, eu rolei o dano máximo. Uhum. Tu leva um total de 15 de dano. Eu estou atualmente com 3 pontos de vida. Exatamente. Ele engoliu minha mão de uma vez. Como o dano foi muito alto, foi um dano massivo que a gente chama, você vai ter que fazer uma jogada pra mim, pra não entrar e morrendo. Tá? Você passou por isso antes, e a morte te salvou. Vamos ver se ela te salva de novo. Acabaram de mandar uma carta. Nossa, cura Senhor totalmente. underline, Caramba, editor será decidiu usou curar cura totalmente totalmente. Jonas. Ok. Eu, como narrador, não tenho poder nenhum sobre isso. A minha pergunta é pra você, Haps. Você quer ser curado totalmente? Vai te salvar do morrendo. Pode salvar sua vida. Tá mutado. Você pode me descrever o golpe que eu levei antes de eu tomar essa decisão? Como eu disse, a boca abriu mais do que deveria. E o mesmo braço que tá com o lenço agora, né? Você passou a mão, imagina que o reflexo seria jogar o antebraço contra o teu corpo. Ele recebe a mordida. A mordida é tão severa que ela vence roupa, músculo, ela vai vencendo tudo no caminho, até finalmente alcançar o rádio, o osso superior do antebraço. E quando ela trava no teu rádio, todos escutam na van o crack que o osso emite quando ele racha na mordida. Ele desencaixa a mordida tão rápido quanto a cabeça dele bate e ele simplesmente volta a ficar no estado inerte dele, com o pescoço exposto. Mas o olhar de vocês só se volta pro membro amolecido que agora tu tem, dependurado e sustentado por um único osso, o resto da carne mole como um pedaço de borracha. E não tem um corte limpo, assim, foi uma mordida. Tá todo mastigado, a carne tá misturada com veia, tá misturada com artéria. O sangue tá banhando o teu braço, o sangue tá esguichando na parede da van, está respingando pelo cômodo. O teu reflexo, obviamente, é soltar o lenço que vai pro chão, tu cobre com uma das mãos, assim. E, cara, é uma manga chupada, grosseira, assim. E muita, muita dor. Tu sabe que vai perder a consciência a qualquer instante.
essa possibilidade de cura, ela faz aquela cicatriz, aquela espiral coçar? Isso, amigo. Só você concordando em receber pra dizer. O Jonas, ele detesta aquilo que marcou a vida dele. Ele detesta aquilo que marcou a mente dele, aquela espiral, e que agora isso tá nele. Então, se essa possibilidade de cura envolver ele ser mais maculado por isso, ele que se vire. Perfeito. Então tu vai fazer pra mim uma jogada de vontade, com presença. Ah, é vontade, não é vigor. Não, agora é vontade. Você vai tentar resistir a isso. 14. 14 ao todo? Sim. Ok. Jonas, tu faz de tudo pra resistir à morte. Tu não quer, tu recusa com todas as forças. Você não quer ser recuperado por isso. Mas, infelizmente, dessa vez, a vontade não foi boa o suficiente. Ela investe contra o teu braço quase como se fosse malícia, quase como se fosse vingança por você ter tentado se livrar dela. Ela faz questão de fazer você sentir primeiro a alfinetada, para ela terminar de fechar o buraquinho que se abriu, para depois começar pelo teu braço. Eu estou ansioso para que as cartas continuem vindo. Os seus pontos de vida retornam ao todo, enquanto May e Diego assistem você em posição fetal no chão daquela van, abraçando o próprio braço. E eles só conseguem enxergar pelo pedaço de roupa rasgada que ficou, aquela manga chupada girando no próprio eixo. Desde a estrutura do osso até a carne, os tendões, as veias, tudo girando no próprio eixo. Até que uma nova espiral se forma no teu braço. E você se sente mais próximo do que nunca da morte. Aquela canção ecoa no fundo da tua cabeça. Antes, vocês não viram o que aconteceu. Diego, May, agora vocês assistiram. Ocultismo. Com intelecto pra mim. (14). Vai lá, ok, bicho. Pro Diego, não. Pra May, 20. Caralho. May, pra você não existe nenhuma dúvida. Enquanto pro Diego parece ser um efeito aleatório, pra você é certeza. Por que que um agente da ordem que tá entre vocês tá sendo curado pela morte? Por que, May? Você tá vendo a entidade se manifestando a favor do teu companheiro de equipe. Pra abreviar, porque vocês vão ter que tomar decisões pra mim agora. O Jonas ainda não se recuperou do chão. Aquele pescoço tá exposto pra ser estudado. E o celular do Diego começa a tocar. Escolham os dois, May e Diego, com que vocês vão interagir. A May sabe que a morte vai fazer o trabalho dela ali de curar eventualmente. Ela já estudou isso e ela sabe que existem rituais de cura que tem a ver com morte. Ela não sabe por que isso está acontecendo, mas ela sabe que ele provavelmente vai ficar vivo. Então ela vai pro pescoço do Raul, porque ele não levou essa mordida em vão. Perfeito. E você, Diego, vai fazer o quê? O Raul ainda tava, parecendo que ia voltar a atacar o Jonas, alguma coisa assim. Voltou a ficar inerte. Até a boca que abriu demais volta à posição original. Vocês viram o maxilar em instantes fazendo aquele clack, voltando para a posição original. Uhum. Ele só fica com os ferimentos bem pequenos nas extremidades da boca, mas ele continua inerte, com os olhos emitindo a leve linha tênue dourada. Respirando. Inerte, mas respirando. Bom, então eu vou ali ver se o Jonas tá bem. Deixar o celular tocar, foda-se. Você se debruça sobre o Jonas pra ver se ele tá bem. E é quase como se no mesmo instante, no que você para pra olhar, o Jonas dá um... e volta a ter consciência de si mesmo.
com a canção no fundo diminuindo e sumindo. Tá tudo bem aí, meu? Não. Ah, porcaria. Eu me sento meio de supetão. Qual que é o problema dele, May? May, ocultismo com intelecto. E por favor, não falha nesse. Tudo pra chegar até aqui. Se alguém quiser mandar uma ajuda aí, assim, só pra ter certeza, eu não ligo. 21. Não foi um 20, não, mas foi 21. 21, ok, é um bom resultado. Vou dar um instante aqui para as reações do chat. Pra ver se alguém vai mandar qualquer coisa. Mandaram uma dica. Mais uma dica. Ok, mais uma dica, beleza. Vocês têm 2 para descontar, então. 21 te dá as seguintes informações. Okay. O que você vê do pescoço para a clavícula do Raul é uma impressão. Não ilusória, uma impressão mesmo. Você vê um pergaminho, um pedaço de pergaminho, uma folha de pergaminho. Só que ao invés dela estar só colada nele, ela está anexa à carne. É uma coisa só. O pergaminho, ou mais especificamente, a escrita do pergaminho, está anexada ao corpo dele, como uma única coisa. Você identifica esse pergaminho, se lembrando dos arquivos que você estudou da Ordo Realitas, como o pergaminho da pertinácia. Um pergaminho amarelado e antigo, mesmo enrolado. É possível vislumbrar sigilos dourados brilhando na parte interior dele. Você sabe que é um item amaldiçoado que fortalece o indivíduo. E em troca do fortalecimento, ele se conecta ao conhecimento. Só que esse pergaminho é feito para ser estudado e seu conhecimento absorvido. E não para ele ser anexado ao corpo. Isso não deveria estar assim. Jonas, Diego, quando você, Jonas, aponta o comentário na direção do corpo do Raul, e vocês olham, Diego, você reconhece aquelas escritas. Você reconhece aquela página, não porque você sabe o que é ou porque você sabe o que significa, mas porque era exatamente assim que eram as páginas daquele livro. Do rolê do Kleber. Esse nome é muito bom. Eu puxo minha espada e destruo essa parada. Você desembanha a sua espada. E todos ali, Jonas, May, vocês sabem que o pergaminho tá anexo ao corpo. Ele teria que dar o melhor golpe da vida dele para conseguir atingir especificamente o objeto e não a garganta do companheiro de vocês. E ele não vai fazer isso de jeito nenhum. Caralho. Não. Iniciativa, os 3. Puta merda. Eu já vou pegar minhas cartas aqui. Deixa eu ver se eu tenho Iniciativa é com agilidade? Iniciativa é com agilidade. Oh, meu Deus. Eu tô realmente torcendo pra vocês serem melhores que eu, cara. Puta que pariu. 23. Peraí, 23? Pô, eu joguei os dados errados. Ele mandou 2d100 aqui. Raul 23, eu May acho quanto? que o Jonas ganhou, tirou 118 ali. May 18. 18. Jonas? 18. 18 também? É. Infelizmente. Cara, eu tenho 2 cartas pra ajudar, mano. Posso... Tá, ok, vou dar espaço pras cartas, peraí. Quem que vai ganhar a iniciativa? Vai ganhar o Se eu empatar com ele, como desempata? Se empatar, vem escrito maior bônus, se for igual, D25. Qual que é seu bônus de agilidade, Diego? Já era. A senhora mandou uma ajuda pro Diego. Puta que pariu. Ele mandou ajuda pro Diego? Sim. Eu tenho agilidade 3 e iniciativa treinada, né? Iniciativa mais 5. Sem chance. Então, eu vou fazer o que eu posso aqui, eu vou mandar uma ajuda pro Diego também. É a última carta que eu tenho de ajuda. Pro Diego também. Não, mas pra ajudar no golpe dele ser muito bom, entendeu? Pra não matar o... É a minha última carta, hein? Não... Ah, tá em countdown. Essas cartas são patrocinadas diretamente pelo elemento sangue. Bom, o Diego venceria de qualquer forma. Então eu vou ser muito bonzinho. Eu vou permitir a ajuda pra esse golpe. Diego. Não pode combater. Eu vou... Uma ajuda de nível 2 foi, hein? Só pra deixar claro. Ok. Eu vou usar meu ataque especial, tá? Eu posso usar 2 PE pra receber mais 5 no teste de ataque. Ok, ótimo. Beleza. Então,
Deixa eu só anotar aqui. Vai ser... Como tu recebeu uma ajuda de nível 2, então, fora os teus dados de agilidade, que é a katana, né? Uhum. Vou te dar mais 2d20. Então você vai rolar 5 dados e pegar o melhor. Tá, beleza. Fora o mais 5 de luta e o mais 5 do teu golpe especial, então 5d20 mais 10. Uhum. Não tem como ser ruim esse ataque, hein? Só tirar um. Não duvida. Puta que pariu! Saiu um 13. Temos um 13, 23. Aí é um bom resultado, pô. Ok. Nossa, okay. Eu acho que rolagem. Não é. Que rolagem horrível, cara. Pra ordem paranormal, não é um bom resultado. Calma. Ó, Júpiter, só pra explicar as regras das cartas, aquela carta agora de transformar um fracasso num sucesso funciona, porque não foi a falha crítica. Então, se a Júpiter tiver aí ainda, ou alguém tiver essa carta, uma carta rara, uma carta azul, é a última chance. Por favor, que a Júpiter não seja esse horário que ela sai pra jantar. Ela disse que foi obrigada a jantar mais cedo. Né? Ok, vou dar um tempo enquanto eu troco aqui a trilha sonora, porque isso pode acabar muito mal. Se alguém tiver uma carta de trocar um sucesso por uma falha, ou vice-versa, é a hora de usar, pra me repetir. Senão nós vamos ter uma decapitação aqui. E não uma boa decapitação. Caralho, a rolagem foi muito caralho, velho. Foi muito ruim. Cara, foi caprichado. Desculpa, gente, eu peguei todos os 20. É o meu tipo de jogada, isso daí. Eu rolei 5 dados. E em 4 deles eu tirei um número abaixo de 10, tá ligado? O que os dados decidem é sempre o que devia acontecer. Vamos lá. Tem que ajudar, mas não pode ser uma carta de ajuda, assim. É porque essa já foi usada. É, não pode combar as cartas. A gente pode trocar uma falha por um sucesso, entendeu? Bom. Tempo. Acho que é minha deixa. É, acho que não foi. Diego. É instinto. Tu só reage e golpeia com a melhor precisão que tu tem. Tu tem que quebrar esse item. E pra isso, tu precisa causar o dano. Então, tu puder rolar o dano pra mim. Uhum. Pelo menos o dano é pouquinho. 8 só. Perfeito. A lâmina começa aonde tá a simbologia, onde o pergaminho tá anexado. E começa a deslizar, criando uma linha a mais, uma linha dourada, que vai toda rasgando o papel. Mas infelizmente, um item amaldiçoado é mais resistente do que um item mundano. Não é o suficiente para você romper de ponta a ponta. O corte para em parte do objeto. Uhum. E continua. Ele continua pelo Raul. Tu sabe que tu poderia ter aberto a jugular dele. Mas tu, infelizmente, no meu caso, foi bom o bastante para causar apenas o dano que tu previa. Nada além disso. Ele não toma o efeito dobrado, que seria uma criatura na situação dele, já que ele tá indefeso. Ainda assim, o talho pega do final do pescoço pro queixo e esguicha sangue sobre o sangue do Jonas. A situação de vocês é gritante. É o Jonas sendo abraçado pela morte. O Diego quase abrindo a jugular do Raul. A May, ciente de que pelo menos 2 companheiros da equipe estão diretamente conectados a 2 entidades, das quais ela se uniu à ordem para combater. E no meio disso tudo, o celular do Diego grita e grita, já provavelmente na sua segunda chamada. Sejam ágeis. Os outros 2 podem agir na ordem que preferirem, a vez é de vocês. Pode agir primeiro. Eu quero dar um encontrão no Diego e, se possível, abrir a porta do carro e jogar ele pra fora. Caralho! Diego, você... movimento só pra... Não, tava parado. Tá bom, menos mal. Diego, você resiste de alguma forma? Não, cara, depois que eu percebi o que eu tô fazendo, eu vou ficar meio em choque, assim, né? Foi no instinto total, sabe? O impacto é severo. Se tu recebe o impacto em cheio do Jonas, assim, suas costas vão contra a porta, ele passa o braço, assim, força a maçaneta e você quica, rola pro lado de fora, assim, por conta do degrau. Uhum. Você é habilidoso bastante para não se estatelar de costa no chão. Você dá com as costas e gira, já ficando sobre os joelhos. May, o celular do Diego, no encontrão, caiu pro chão. Tava vibrando, provavelmente foi um acidente, mas caiu do bolso dele e tá ali no chão, vibrando. A tela tá pra cima? Exatamente. Dá pra ver quem tá ligando?
Hospital de São Paulo. A situação do Raul tá muito, tipo, tá sangrando muito, tá muito feia. Graças ao acaso, ou ao Diego, ou seja lá o que for, talvez o próprio pergaminho tenha protegido. Não, ele ganhou só o talho. Ele não abriu a ponto de ele tá escorrendo sangue. Obviamente, tá escorrendo sangue mais leve, da camada superficial da pele. Cara. Ai, meu Deus. Tá, eu vou... eu vou... Foda-se, velho. Eu vou ir lá, tipo... dar uma limpada nesse sangue aí do Raul, tipo, com muito cuidado pra ele não me morder também. Você vê o celular, deixa ele de lado tocando com a chamada do hospital e começa a tentar ver o que você pode fazer pelo sangue. Diego, é você. Agora que o seu celular cai do lado de fora, no chão da van, você vê que é a chamada do Hospital de São Paulo. Você sabe que é urgente. Uhum. Cara, eu tô meio em choque, assim, com aquilo que eu fiz. Tipo, eu olho pra eles, assim, tipo, olho pro Jonas, pra mim, né, olho pra espada, tipo, eu largo a espada no chão e vou tentar atender o telefone. Jonas, você vê que ele vem na sua direção, mas a espada caiu no chão, fazendo aquele chacoalhando e espirrando sangue. E ele tá andando na sua direção com a intenção de alcançar o celular. Só que ele não precisa subir de fato na van, ele só precisa esticar o braço. Eu dou espaço pra ele e eu vou catar a espada, tirar do alcance dele. Você sai pra fora da van pra pegar a espada, você estica o braço e alcança o seu celular. Certo. Ninguém toca no Raul até a gente entender o que tá acontecendo. É o que a May tá fazendo. Não me morderam? Não, ele não tá reagindo contra você enquanto você tá limpando. Eu só falei, eu não tô prestando atenção mesmo. Eu tô... Tá. Eu quero limpar o sangue o máximo que eu consigo e tirar uma foto. Perfeito. Diego, tu atende o telefone? Atendo. Quando tu atende, uma voz que não combina em nada com o extremo da situação fala tranquilamente. Alô, Diego Bergman, é isso? Isso. Passaram pra gente que você é um contato do Kleber. Aham. Ele saiu do coma, Diego. Nós tentamos entrar em contato com ele, mas ele se recusa a conversar com qualquer pessoa. Ele disse que precisa conversar com você urgentemente. Quando o senhor pode estar vindo pra cá? Tá, eu tô em outra cidade, assim que eu puder, eu vou ir direto. Tá bom, muito obrigado. Por favor, trate isso como uma prioridade. Nós acreditamos que isso é essencial pra recuperação do seu amigo. Ele só sabia repetir o seu nome. Tá, tudo bem. Eu tipo desligo assim, continuo olhando se o Jonas vai querer matar ou não, tá ligado? Tá maluco? O que eu fiz foi colocar a espada no porta-malas. Com o sangue limpo, você tira uma foto meio e dispensa testes. O pergaminho ainda tá funcionando. Foi ferido, mas ainda tá funcionando. Beleza. Eu já tirei a foto do que eu queria tirar foto. Então eu pego o lenço de volta e tento colocar no lugar de volta. Até pra parar um pouco o sangramento. Bem, como foi dito no começo, esse é o final de um dos casos. Isso não significa que a história acabou, isso não significa que esses jogadores acabaram, pelo contrário. Os casos estão todos conectados ao mesmo grande lore de Serração. E todos eles vão explicar uma grande trama ou não. Mas as mesas podem sim variar. Jogadores podem sair, jogadores podem entrar, mesas inteiras novas podem surgir, personagens podem se tornar NPCs, ou se afastarem por um tempo para retornarem conforme a conveniência de um Deus Ex Machina. Independente disso, é assim que a Mansão Lispector vai funcionar, conforme os casos avançam. E essa história, essa enorme teia de aranha, na qual eu tô debruçado como narrador, né, junto do Stefano, o escritor, e do Emerson, nosso revisor, é essa trama gigantesca que a gente vai trabalhar no decorrer do ano, e, se tudo der certo e o Douglas não demitir ninguém, no próximo ano e no próximo ano também. Mas hoje o epílogo não é meu. Como é um encerramento do caso, com as consequências de tudo que vocês descobriram para grupos futuros ou até para vocês mesmos, ou para novos casos que podem surgir, eu gostaria que vocês
tivesse uma liberdade narrativa, em poucas palavras, do epílogo das últimas ações do teu personagem nesse momento. Eu vou dar a palavra primeiro ao Raul, que precisa concluir, né, com a saída do personagem dele dessa trama. Pelo menos por enquanto. Então, Raul, o epílogo do Diego. Cara, logo depois de tentar atacar o companheiro, né, cara, e é muito difícil pro Diego continuar encarando os companheiros dele ali, o Jonas e a Mia, né, então, e até o próprio Herpes, assim, né, me olhando e balançando a cabeça negativamente, tá difícil de encarar, cara. Mas, cara, é a deixa que o Diego precisa pra sair dali, pedir desculpa para as pessoas e voltar lá pro hospital para encontrar o antigo amigo dele, né, o Kleber. E é isso. Perfeito. Bom, seja lá o que for que é tão importante que o Kleber te conte, esperamos que você um dia volte com essa informação. Ou podem vencer as consequências. Uhum. Você atendeu o chamado de Kleber? Exatamente. May, seu epílogo. A May termina de ajeitar o lenço da melhor forma possível. E ela sai da van, ela pega o celular dela e ela vai ligar pro contato que ela deve ter da ordem. Perfeito. Pode resumir o seu diálogo com o seu contato. Beleza. A May, ela fala, tipo, que o Arthur tinha pedido pra ela ficar de olho no Raul e que ela basicamente descobriu o que caralho está acontecendo. Ela se afasta mais ainda pra falar que o Jonas também aparentemente está envolvido com um elemento de morte e ela vai basicamente falar tudo que ela descobriu ali sobre isso e o quanto isso é estranho porque ela que é o ocultista do grupo. A única resposta que tu recebe, fora afirmativas e agradecimentos pelas informações de maneira burocrática, é a seguinte: você, agora com a saída do Diego, é a única com que eles podem contar. Então, faça o que você puder para continuar de olho nos dois e descobrir até onde isso vai. A May só responde que sim e desliga. Antes de tu desligar, eles passam uma última informação. Eles não sabem se você sabe disso. E você vê que quem passa para você pro telefone fala como se fosse por fora, sabe? Como se não pudesse te dar essa informação, mas estivesse de fato preocupado com você. O Jonas é da cidade. Não é de fora igual vocês. A cara do Jonas. Beleza. Jonas, seu epílogo. O Jonas deixou eles resolverem o que eles tinham pra resolver enquanto o carro tava parado e só ficou com as mãos e a cabeça apoiadas no volante, pensando. Quando a May desliga a ligação dela e volta pra dentro do carro, eu acho que o Jonas dirige até algum lugar em que o Diego possa pegar algum outro transporte. Ele desce num ponto de ônibus da cidade. E eu acho que a gente não tem alternativa. Depois dessa, nós voltamos resignados para a mansão. Perfeito. E o Jonas para o carro na frente da mansão. E antes de descer, ele só fica olhando, encarando essa construção que parece encarar ele de volta. Isso é algo que só você nota. Quando você chega na mansão e fica olhando pra ela, você sente que algo reage à mansão. Algo no seu bolso reage à mansão. A May tá ocupada com algo, mas você sente que algo no seu bolso tá levemente tremulando. Assim. Vamos guardar isso por enquanto. Perfeito. E com isso, nós encerramos o primeiro caso de Mansão Lispector. O que nós estamos chamando de multiversos, né, que são essas histórias contínuas. Vai ter um motivo para se chamar esse nome do projeto, que é a Mansão Lispector, a Guilda dos Guardiões, e agora nós temos, vou mostrar aqui onde eu estou aparecendo para vocês, vai ter algumas correções, tá? Não está finalizada, mas é a Catedral do Santo Bruxo, que é a próxima história dos multiversos.